irmãs! Chegamos na nossa aula 6, no cronograma de vocês é a aula 3, ok? Hoje iremos fazer as correções. Na aula 1 e na aula 2, tivemos dinâmicas do sentido da vida, dinâmica do pontinho preto. Na aula 3, falamos sobre vacinas, que nós vamos estar fazendo as correções agora. Vamos lá? Vocês observaram, fazendo a leitura aí do texto, revisando aí os acontecimentos vividos na sociedade, no Brasil, que há tempos, lá atrás, surgiram várias doenças, como a varíola, tuberculose também, Então, a cada etapa, anos passados, o povo brasileiro, assim como em todo o mundo também, no mundo inteiro, sofreu com essas doenças, com várias doenças. E graças às invenções dos gênios, que inventaram as vacinas, foram amenizando e até acabando com toda a problemática. Igual nós estamos vivendo no momento, com essa pandemia, com esse vírus, Covid-19. Então, tem muita gente, é muito polêmico, porque tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, mas a vacinação é muito importante. É de fundamental importância todos vacinarem para também amenizar esse problema que nós estamos vivendo, todo esse caos. E podermos aí voltar à nossa vida ativa como antes, Vivermos aí como vivíamos antes. Então, meus amores, vamos então para as questões aí. A número 1. A número 1 está dizendo o seguinte: tem um texto, história da vacina, e tem aí a atividade 1. Uma notícia aumenta a esperança dos brasileiros na pandemia contra o Covid-19. A Fiocruz anunciou um entendimento com o laboratório AstraZeneca para produzir, a partir de dezembro de 2020, milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Isso foi no ano passado, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Atualmente, a pesquisa está na fase de estudos clínicos, quando ela é testada em larga escala. A parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e com o laboratório britânico, é uma das mais adiantadas no mundo. Espera-se que essa vacina traga proteção, porque, resposta correta, letra C, poderá introduzir resposta imunológica. Então, essa vacina deverá induzir resposta, mandar comandos, os neurotransmissores vão estar acolhendo essa vacina e trará respostas imunológicas ao nosso organismo, protegendo contra essa doença. Não vai ser a cura, vai ser uma proteção, então vai amenizar. A questão 2 diz o seguinte: a vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. Explica o motivo pelo qual as vacinas são tão relevantes na erradicação de doenças. Então, vocês, alunos, têm que entender que a vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças, sendo muito melhor e mais fácil de prevenir uma enfermidade do que tratá-la. A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de qualquer uma delas ser contaminada. Por conta das campanhas de vacinação em todo o mundo, cada vez mais doenças infecciosas podem se tornar erradicadas. A número 3 traz para a gente organizar as palavras no quadro abaixo e revelar a frase relacionada à imunização. Temos aí as palavras imunológico, vacina, anticorpos, antígeno e imunidade. Quando uma pessoa é infectada pela primeira vez por um antígeno, o sistema imunológico produz anticorpos para combater aquele invasor. O que a vacina faz é gerar essa imunidade com os mesmos antígenos que causam doença, mas enfraquecidos ou mortos, a vacina
vacina ensina e estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos que levam à imunidade. Portanto, a vacina faz as pessoas desenvolverem imunidade sem ficar doente. Temos aí o item 5 que está dizendo: analise as afirmações a seguir relacionadas à vacina. Temos aí: quando atingido por um agente infeccioso pela primeira vez, o sistema imunológico produz naturalmente anticorpos para combater o invasor. A vacina conta com os anticorpos que causam doença, enfraquecidos ou mortos, para estimular o sistema imunológico a produzir os antígenos necessários. Mesmo sendo essencial para garantir a saúde da população, a vacina pode gerar alguns efeitos adversos, como dor, vermelhidão e inchaço no local em que foi aplicada a injeção. Quais estão corretos os itens? O item 1, 2, 3. Então, só o item da questão 3 e da questão 1, tá? Letra D, que é a letra correta. Então, nós temos aí: quando atingido por um agente infeccioso pela primeira vez, o sistema imunológico produz naturalmente anticorpos para combater o invasor. E o item 3, mesmo sendo essencial para garantir a saúde da população, a vacina pode gerar alguns efeitos, sim, e efeitos adversos, como dor, vermelhidão, inchaço no local em que foi aplicada a injeção. E cada pessoa pode sentir, ter sintomas diferentes. A número 5, relaciona os termos a seguir à sua definição adequada: imunidade, anticorpo e antígeno. Então, vamos lá. O que é a imunidade? A imunidade são os mecanismos que o nosso corpo apresenta para garantir proteção contra aqueles agentes que podem causar danos a ele. O que é o anticorpo? O anticorpo são glicoproteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que possuem como principal função garantir a defesa do organismo. E falando sobre antígeno, o que é antígeno? É toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. A número 6 diz o seguinte: o Rio de Janeiro vivenciou grandes confrontos entre a população e as forças de polícia e exército em 1904, onde várias pessoas saíram às ruas em protesto contra a vacinação obrigatória, porque as pessoas não tinham consciência que ia fazer bem ao organismo, tinham medo, elas tinham medo, por isso que começaram essas manifestações. Tal confronto ficou conhecido como a revolta da vacina, que estava contextualizada. Então, qual que é a opção correta, É a letra A, que na reurbanização e no saneamento do Rio de Janeiro. Isso aconteceu por volta de 1904. O Rio de Janeiro sofria com a falta de... não tinha saneamento básico lá. As ruas estavam cheias de lixo e também eles não tinham tratamento de água e nem de esgoto. Por isso que estavam muitas doenças e surgiu muitas doenças, que desencadeou uma série de epidemias. Então, o presidente da República deu início a diversas medidas para melhorar o saneamento e reurbanizar, arrumar esgotos, o tratamento da água para o Rio de Janeiro, trazendo melhoria a todos. Vamos então agora para a nossa aula 4. Turma, agora vamos falar um pouquinho sobre a propagação do calor. Pesquisa os conceitos de temperatura, calor e sensação térmica, analisa as afirmações a seguir, assinado com V para as verdadeiras e F para as falsas. Sensação térmica é a reação física ao calor? Verdadeiro, nós aprendemos isso, Vocês aprenderam isso no 7º ano, no ano passado. Temperatura é a forma de medir o calor? Falso. Frio e quente são classificações de calor? Verdadeiro. A número 2 diz o seguinte: olha só a questão 2. A partir do texto sobre a garrafa térmica, explique por que o vácuo é usado para manter o café quente. Quando a gente fala de vácuo, quando vocês ouvirem falar essa palavra, vácuo,
significa nada, tá? É a ausência da matéria, não existe oxigênio, não existe nada. Um exemplo é produtos embalados a vácuo. O que é isso? A máquina só deixa o plástico rente ao produto ali, não deixa entrar o oxigênio para que não haja substâncias e o produto não deteriorize rapidamente. Nesse caso tem matéria aí que é o produto e a embalagem, né? Mas quando fala de vácuo no universo ou no planeta, está relacionando ao nada. Então, quando fala no vácuo, é a ausência de matéria, é nada. Antigamente o planeta, no início lá do universo, só existia o vácuo, nada, né? No vácuo, quando fala, então, é a ausência de matéria, beleza? Então está falando aí na número 2, a partir do texto sobre a garrafa térmica, explique por que o vácuo é usado para manter o café quente. Como o calor e a temperatura estão associados à presença da matéria, o vácuo, que é a ausência da matéria, que é o nada, se torna isolante térmico, mantendo o café quente dentro da garrafa. Nessas atividades aí, nós estamos fazendo comparação. Está falando na questão 4 agora, né? Na 3, aliás, sobre o efeito estufa. Olha, associa o efeito da superfície espelhada da parte interna da garrafa com o efeito estufa do planeta Terra. Primeiro você tem que entender o que é efeito estufa. Efeito estufa é uma coisa natural, um fenômeno natural, um fenômeno físico, que é benéfico, faz bem para o planeta Terra. Nós precisamos do efeito estufa, ele não é o vilão. Senão, o planeta Terra seria congelado, beleza? O efeito estufa são as emissões dos raios solares. Os raios do Sol chegam no planeta Terra e pela camada atmosfera ele é jogado para toda a parte do planeta. Claro que nos polos, né, pela Terra ser mais achatada nos polos, quase não chega esses raios solares, por isso que são os lugares mais frios, os polos do planeta. Nos outros lugares a Terra é aquecida. Só que o que acontece? Os raios chegam na Terra e deveria chegar e voltar para o universo. Esse é o efeito estufa natural, normal. Mas o que está acontecendo? O buraco na camada de atmosfera está aumentando. Então, os gases poluentes estão fazendo isso. Todos os gases poluentes fazem o buraco da camada de ozônio, que é a camada de atmosfera, né, aumentar mais. E esses gases poluentes não deixam os raios solares que iriam bater e voltar, eles estão batendo, os raios solares estão ficando dentro da camada atmosférica, aquecendo o planeta Terra, causando o aquecimento global. Então, o prejuízo, o vilão, são os gases poluentes que causam o aquecimento global. E cada vez mais o buraco da camada de ozônio, né, que é a camada atmosférica, aumentando, os raios solares chegam até nós mais quentes, mais fortes. Então, cada dia a gente sente os raios bater na nossa pele mais forte. Por quê? O buraco da camada de ozônio está aumentando cada vez mais. E nós estamos perdendo essa proteção da camada atmosférica. Beleza? Então, está pedindo para você associar isso ao efeito da superfície espelhada da parte interna da garrafa, com o efeito estufa do planeta Terra. A atmosfera funciona semelhante a esse espelho, né? Refletindo e mantendo parte do calor na superfície. Por isso que nós temos aí na garrafa, o cafezinho quentinho durante um bom tempo. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Vamos para a nossa próxima aula agora. Turma, nós vamos agora fazer a correção sobre combustíveis e máquinas térmicas, tá? A aula de vocês é a aula 2, da segunda semana. Tem um texto aí sobre combustíveis e máquinas térmicas que falou sobre a história, né, lá no início dos tempos, do desenvolvimento das novas tecnologias. Falou um pouquinho das máquinas térmicas, quem fez a leitura, né, e toda a evolução, as vantagens para a sociedade. A
atividade 1 diz o seguinte: ao longo dos anos, a evolução da tecnologia facilita nossas atividades diárias. Faça uma lista com pelo menos 5 máquinas tecnológicas atuais que até a Revolução Industrial não existiam e explique sua função. Podemos citar aí o liquidificador, o ventilador, a máquina de costura, o secador de cabelo, TV, barbeador elétrico e cafeteira elétrica, né? Nos auxiliam muito no nosso dia a dia. A 2 tem aí, durante o processo constitutivo da primeira Revolução Industrial, o principal combustível foi o carvão mineral, que através da sua queima produz energia. Ao longo do século XX, a principal fonte de energia foi o petróleo, muito difundido nos dias atuais. Então, a questão certa é a letra D, carvão mineral e petróleo. Nós temos aí também a questão número 3. Em relação aos fenômenos naturais, seguem as seguintes afirmações: assinale B para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Quando as placas tectônicas se aproximam, é chamada de zona de divergência? Falso. Como o território brasileiro e suas áreas circundantes encontram-se em áreas estáveis, no interior de uma placa tectônica é muito comum haver um tsunami no Brasil? Falso. Graças a Deus aqui no Brasil não é comum, não acontecem esses fenômenos, né? A parte central das placas tectônicas tem uma certa estabilidade em relação à sua borda, principalmente as partes que estão mais próximas da zona de divergência verdadeira. Pelo fato de o Brasil estar situado no centro da placa sul-americana, que atinge até 200 km de espessura, o sismo nessa localidade raramente possui magnitude e intensidade elevadas? Verdadeira. Então, a única alternativa que é falsa é a A e a B. Número 4. Existem áreas mais instáveis que comumente sofrem com terremotos fortes. Por que isso acontece? Sabemos que isso acontece devido às áreas próximas estarem às bordas das placas tectônicas, que podem se chocar com e quando se movimentam. Número 5, a parte mais externa do planeta, chamada de crosta terrestre ou litosfera, é formada por rochas em seu estado sólido e não é contínua. Ao longo de toda a extensão do planeta, ou seja, ela é quebrada em vários pedaços. Temos aí o mapa e essas partes são conhecidas como placas tectônicas. A 6 está dizendo: selecione a alternativa que completa as lacunas das afirmações seguintes. É a letra D, né? Porque está falando aí o nome. Defendia que o passado, esse cientista aí, defendia que o passado havia apenas um único continente, no passado. Então, isso aí se fala que é a Pangeia, né? Termo que significa toda a Terra. Com a sua lenta fragmentação, formaram-se então 2 grandes continentes, a Laurásia e esse outro continente aí, né? Então, a resposta correta é a letrinha D. Espero que vocês tenham compreendido e revisado alguns conteúdos aí relacionados a máquinas, combustíveis e fenômenos naturais e a sua alteração no meio ambiente aí, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus. Assim então, turminha, nós finalizamos aí a primeira quinzena e para a próxima quinzena são conteúdos novos. Beijos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.